completa alegria, cada coração eleito. Mais uma vez temos o privilégio de estar aqui oferecendo a Ele a nossa adoração, nosso amor a Ele, dando esse tempo das nossas vidas, já que trabalhamos tanto por nós mesmos, pela família, mas quando viemos à casa de Deus, nós viemos para dizimar o nosso tempo para Ele. Alguns minutos de adoração, louvor, porque isso o agrada, né? Eu espero que todos que puderam chegar aqui, verdadeiramente tenham vindo para lhe servir, para lhe adorar e para lhe honrar. E que possamos levar o que viemos buscar. A samaritana, quem sabe nunca imaginou que ela levaria daquele poço a qual ela havia ido buscar água. Ela queria matar a sua sede natural, buscando a água daquela fonte, e encontrou o verdadeiro manancial, a verdadeira fonte, e aquela água que ela levou faria com que ela nunca mais tivesse sede. Ela foi transformada. E às vezes nós viemos no culto assim também, na expectativa de algo, e Deus nos abençoa de uma forma muito especial e levamos além daquilo que nós viemos buscar. Que sempre seja assim. Deus surpreende nós com a sua presença, né? É maravilhoso saber que Ele está presente. Marta disse para Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E naturalmente, quando Jesus se afasta, é o motivo da morte, da tristeza, da angústia. Ele estava dizendo para nós que a ausência de Jesus permitiu que a morte entrasse naquela casa. Se Jesus estivesse ali, a morte não teria entrado na casa de Marta, porque vida e morte não habitam na mesma casa. Um tem que sair para que o outro possa chegar. Por isso, o Espírito de vida, Cristo, o Jeová, teve que sair de Jesus, daquele corpo, para que ele pudesse morrer na cruz. Teve que haver uma separação. Mas a volta de Jesus também trouxe a volta da alegria, da vida, e é isso que nós queremos. Se você tem andado longe de Jesus, ou se você tem deixado Ele em algum lugar, tome Ele de volta. Você vai ver que o gozo vai voltar, a alegria, a satisfação por servir a Deus, a cura para o seu corpo, enfim. A presença dEle realmente é o que faz a diferença no nosso dia a dia. Eu sempre venho à igreja com essa expectativa. Senhor, ainda que eu tenha que falar, mas eu quero ser ouvinte do Senhor. Eu quero aprender algo que me ajude a voltar para casa melhor do que quando eu vim para cá. E estou certo que sempre Ele tem algo para nos conceder. Nós cumprimentamos aqueles que pela internet estão nos acompanhando, lembrando de que o nosso site está passando por uma transformação. Nós estamos transmitindo, segundo o que estamos informados, por um programa muito melhor, mas tem que se adaptar e está passando por essa fase de mudança. E ontem foi transmitido e havia muitos que estavam nos acompanhando. Estou surpreendendo com o número de pessoas e de ouvintes que estão realmente nos acompanhando aqui no nosso trabalho. Cada dia é uma surpresa mais pessoas estão acessando. Isso não é nada mais do que responsabilizando quem fala, pois palavras não morrem, palavras elas percorrem e elas só deixam de existir se é uma palavra torpe, quando você se arrepende e volta atrás. Ela então cessa o seu caminho, o arrependimento mata o caminho das palavras mal pronunciadas, mal faladas, né? Então, isso nos dá mais responsabilidade daquilo que nós falamos aqui, e às vezes nós esquecemos que estamos falando para um público invisível
e para pessoas de todos os níveis sociais, religiões e assim por diante. Mas sempre queremos pedir a Deus que nos ajude a sempre trazer algo que seja de benefício, né? Que seja de benefício. Mas, como seres humanos, às vezes nós cometemos nossos erros, com certeza. E o profeta, uma de suas mensagens pregadas, ele disse: certamente o seu pastor cometerá muitos erros. E ele disse, assim como o presidente, quando comete os seus erros, nós não os tiramos para fora, temos que compreender o que são erros involuntários e aqueles que são erros voluntários, né? Pois o crente, o cristão não peca, ele erra. E quando ele erra, ele tem a possibilidade de voltar atrás para consertar aquilo, né, que foi falado errado, né? E então eu quero aproveitar, um dos meus colaboradores me lembrou de algo que eu falei aqui domingo, e como tem muitos que assistem, e a única maneira, quando você tem que corrigir alguma coisa, não é cortar a fita, essa não é a maneira. Como se eu falei algo aqui, que é incorreto, não adianta eu tirar isso do ar. A melhor coisa de você corrigir é você voltar atrás. E não precisa tirar da fita, não precisa nada disso. O que precisa é nós sabermos caminhar como o profeta, que mentiu, e voltou atrás, e está gravado na fita. Continua gravado. Ele poderia ter cortado aquele pedaço e nunca ter deixado sair. Mas não é isso que coloca fim aos problemas, né? O que coloca fim é quando nós reconhecemos e nós então voltamos atrás. Se as pessoas vão ouvir isto ou não, o que é interessante é aquilo que falamos diante de Deus. O que vai acontecer depois, nós não temos muita responsabilidade, não é verdade? Então, quem sabe isso soou um pouco impróprio para o momento, quando eu disse, né, que depois do encontro de Chapecó, algumas catástrofes têm acontecido, e isso pode ter sido pesado ou alguma coisa. Então, eu quero me justificar, não deveria ter dito da maneira que eu disse. Eu acho que nós não temos o direito de julgar qualquer coisa. O julgamento pertence a Deus, e Deus sabe todas as coisas, não é? Não cabe a nós, porque o espírito da noiva não é vingativo. O espírito da noiva é graça, né? O espírito da noiva é graça. Então, às vezes falamos, e quando nós sentimos que alguém chega ou te adverte e que aquilo é verdade, a melhor coisa é você ser humilde e dizer é verdade, e nós temos a forma de voltar. Agora, nunca, se você falou numa audiência e aquilo foi gravado, nunca corte aquilo. Volte no mesmo lugar que você cometeu aquele erro e corrija aquele erro. E Deus se encarregará de levar aquilo por todos os caminhos que for necessário, porque Deus sabe todas as coisas, não é? Então, você errou com o irmão, você tem que consertar com aquele irmão. Você não pode ir em outro lugar, você tem que ir no lugar que você errou, né? Então, eu acho que nós não temos nenhum prazer em ver alguém sendo açoitado ou alguém... não temos prazer nessas coisas. Nós temos que ter compaixão, amor pelo próximo e assim por diante, né? Eu acho que isso é realmente o que agrada a Deus. Não queremos envolver nada, não queremos ter nada na nossa vida que impeça quando estivermos atravessando o Jordão. Não podemos chegar ali e voltar atrás. Queremos chegar ali, estar pronto para cruzar do outro lado e saber que há uma mão por nós ali, nos conduzindo por esse caminho. Então, esperamos que Deus nos ajude sempre a ponderarmos e, assim, termos a sabedoria de podermos transmitir a palavra com confiança. Eu acho que eu sempre digo para as pessoas, nunca use aquela palavra indireta quando você quer atingir alguém.
Seja franco e diga com quem você está falando e a quem você está se dirigindo, é que Deus se agrada dessas coisas, não é? Porque se é indireta, você quer falar de uma irmã, de um irmão, e você aproveita a oportunidade para... Essas coisas não é do cristão. Chama o irmão à parte, ou a irmã, e diga, meu problema é esse, com você, e quero seguir sendo seu irmão ou sua irmã. É que nós, muitas vezes, não encaramos e não recebemos os conselhos que o profeta tem dado, de como nós deveríamos nos conduzir, principalmente nesta hora que nós estamos vivendo. Não é? Nessa hora que nós estamos vivendo. Temos falado muito sobre ministério. Eu não vou dar conta de nenhuma pessoa que não seja minha ovelha, por mais que congregue comigo. Eu não vou responder no dia do julgamento por aqueles que não são minhas ovelhas. Vou responder por aqueles que minha palavra é absoluta para ele, a minha palavra vale para eles. Esses Deus vai cobrar de mim tudo o que eu tenho ensinado para eles. Mas aqueles que não valorizam, aqueles que não tomam isso como absoluto, embora esteja dentro do mesmo grupo, Deus não vai poder cobrar de mim, porque Ele não colocou nas minhas mãos. Agora, se está, então, como atalaia, se acontecer alguma coisa, eu terei que responder no julgamento por aquela alma, por aquela vida que confiou a sua salvação, seu destino eterno, nas orientações, no ensinamento. Então, por esse sim, realmente nós vamos responder naquele dia. Isso é muito importante. Cada chefe de família responderá pelos seus filhos, e cada verdadeiro pastor responderá pela sua igreja, pelo seu povo, aqueles que lhe têm, como o marido responderá pela esposa e também pelos filhos. Não há pensar que essa responsabilidade é só da mulher. O homem, como cabeça, responderá também diante de Deus, se ele não cumpriu os seus requisitos como líder, como cabeça daquela família. Então, é uma grande responsabilidade. Por isso, o profeta diz assim, olha, se vocês tomarem tudo o que eu tenho dito, se vocês pararem por tudo que eu tenho dito, eu responderei por vocês no dia do julgamento. Mas, para que isso aconteça, você terá que se parar por tudo que ele disse. Por tudo que ele disse. Então, nós vemos que não é propriamente só dizer que nós nos paramos. É aquilo que nós estamos fazendo, em determinado aquilo que temos ouvido e produzindo frutos de que nós realmente obedecemos. Agora, crer 100%, aceitar 100%. Nós vamos pegar apenas uma palavra do profeta aqui, e vocês verão que não é fácil nós podemos dizer assim, que isto é, você crer 100% que isto é a verdade. Agora, quem vai responder nós lá, como profeta da era, como mensageiro da era, é o William Branham. Vocês sabiam disso, ele é o enviado para apresentar esse povo da última era, da última geração, do último tempo, não é verdade? Então, só para vocês terem uma ideia do que o profeta disse. Ele encontrou uma irmã, num domingo, e perguntou para ela, de onde você está vindo, irmão? Eu estava lavando roupa. Aí o profeta disse, eu pensei que você era uma cristã. Aí ela disse, eu sou uma cristã, mas não sou legalista. Aí irmã Branham disse, se você fosse uma cristã, você não estaria lavando roupa no dia de domingo, que é o dia do Senhor. Agora, quanto das irmãs que passam, lavam, trabalham, quanto dos irmãos que voluntariamente trabalham no dia de domingo? Pega, está na mensagem, eu não estou falando algo de mim, eu estou falando o que o profeta disse, de que o primeiro dia da semana é um dia dedicado ao Senhor. Não deveria trabalhar no primeiro dia da semana. Agora, eu creio que isto é verdade. Como que eu posso provar que isto é verdade,
se eu não tenho a capacidade de obedecer isto? Então, nós temos que obedecer, nós temos que dizer, eu creio, e darmos frutos de que verdadeiramente é assim. Aí, é claro que, nesse primeiro dia da semana, tanto é pecado trabalhar no primeiro dia da semana, e tanto também, como é um dia dedicado ao Senhor, e quantas vezes nós chegamos atrasados, né? Nós temos pessoas que chegam na igreja 1 hora de atraso na igreja. Você já imaginou isso? O que estávamos fazendo no primeiro dia da semana? Em que mercado nós fomos? Aonde nós estávamos fazendo? Não, deveria o nosso pensamento estar direcionado para as coisas de Deus no primeiro dia da semana. Não é? No primeiro dia da semana. E isto bem cedo, como as mulheres foram na sepultura no primeiro dia, bem cedo. Estavam lá buscando algo que lhes interessava. Não sei se eram casadas, se eram solteiras. Eu sei que eram pessoas muito gratas a Deus, que sentiram falta dele e foram no primeiro dia da semana para buscá-lo. Então, eu estou dando apenas um exemplo, né, de que nós precisamos ouvir mais e dar atenção aos conselhos de Deus. Não é? O pastor chamou o seu auxiliar e disse para ele assim, irmão, disse, por que você tem que sair hoje à noite, depois do culto, viajar sem necessidade, cruzar a noite, viajando nessas estradas perigosas? Não tem problema, eu estou acostumado a fazer isso, eu sempre fiz isso. Naquela noite ele saiu, bateu, morreu ele, mais um colega, fulminantemente. Será que houve um conselho? Houve uma advertência? Houve alguém que pensou na vida dele? Ou como chegaremos diante de Deus e diremos que Deus não nos avisou? Será que nós vamos ter coragem de chegar diante de Deus com a mensagem que nós temos e dizer que Deus não avisou nós dos problemas, das dificuldades, Deus não advertiu nós? Agora, aí não legalista era a mulher, e o profeta diz, mas eu pensava que você era uma cristã. Veja, eu pensava que você realmente era uma cristã. E o profeta diz, se eu estou fora, em qualquer cidade que eu estiver, e num dia de primeiro da semana, se não tiver uma igreja para ir, eu vou numa igreja denominacional, eu me assento lá, e se eles ministrar apenas a 10 gramas de pão que eu possa comer, eu dou amém por ele, eu vou comer, e eu fui na igreja aquele dia. Isso é que é não ser legalista. Aí nós encontramos quem quer viver verdadeiramente pela palavra. E se eu estou caçando, e naquele dia eu não matei nada no sábado, não consegui, e eu preciso algo para comer, se eu vou pegar o peixe que eu possa comer, eu vou matar a caça ou qualquer coisa, para aquele dia, só para me alimentar, mas não vou fazer mais nada do que isso. Agora, nós podemos dizer que caminhamos nas pegadas do profeta? Chegou a hora, nós estamos vivendo a hora de alinhar 100% a tudo que nós temos ouvido e aprendido, e dizer, nós temos que partir desse princípio. Palavra é palavra, a verdade é verdade, né? Andai nela, não há outro. Esse é o caminho, andai nele, amém? Agora, isso nós falamos porque o profeta falou. Nós nunca diríamos tais coisas se nós não tivéssemos base, ensinamento para dizer essas coisas. Mas são as pequenas raposinhas que destroem as grandes vinhas. Não são as grandes, elas não passam por buracos grandes. São as pequenas raposinhas que destroem as grandes vinhas. Então, precisamos verdadeiramente observar essas coisas, amém? Isso aqui é apenas para dizer aos nossos irmãos aí, vocês estão em casa também nos assistindo, nós mudamos os cultos de Assis e Toledo para que eles pudessem assistir a transmissão de terça e de quarta-feira. Isso foi o objetivo. Então, terça-feira, nós temos aqui a transmissão direta do tabernáculo, nós temos hoje o nosso culto, e em Toledo ficou o culto para quinta-feira, culto, reunião de oração na quinta, e Assis Chateaubriand, sexta-feira, para que desse desencontrado com as nossas transmissões, para que os irmãos possam participar dessas transmissões. Que Deus abençoe e que você aproveite cada minuto da sua vida
para servir ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos ler as Escrituras para uma pequena meditação nesta quarta-feira. Eu agradeço a todos vocês que me ouvem, que Deus abençoe, não é? Obrigado. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos ajude cada dia a sermos melhores cristãos. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Amado e precioso Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter se lembrado de nós, enviado o seu Espírito Santo para nos ensinar como trilharmos esse caminho dessa última etapa de nossa jornada aqui. Nós estamos sempre em expectativa, Pai, de que os nossos corações não terá lugar para murmuração, para as palavras torpes, para qualquer tipo de palavra que venha sendo proferida de maneira indevida. Por isso, Pai, nós pedimos perdão por nosso convívio familiar, por nosso convívio entre os amigos, entre os irmãos, entre os vizinhos e entre o nosso próprio povo, Pai. Pedindo ao Senhor que, enquanto estamos nesta vida, sabendo que levaremos para o outro lado somente a nossa alma e que nela não poderá habitar qualquer coisa que venha nos prejudicar a nossa entrada ali, nós pedimos nesta noite que o Teu Espírito ilumine os nossos corações e nos mais recantos de nossa alma, qualquer impureza que ainda se encontra ali, nós pedimos perdão e a Tua misericórdia e o Teu sangue seja aplicado para nos purificar de toda a nossa má consciência e pensamento, Pai. No nome do Senhor Jesus, nos apresentamos diante do Senhor, que conhece todas as coisas, Pai, e oramos que o Senhor nos ajude a levar a nossa cruz, a cumprir o nosso ministério, nosso trabalho, e no final da estrada, quando tudo houver terminado, nós possamos cruzar o Jordão, como Eliseu cruzou, como Elias cruzou, e uma carruagem ali esperando do outro lado, para levar ao descanso, que assim seja cada um de nós, Pai, nesse campo de batalha, quando a nossa última peleja estiver terminada, quando as nossas espadas estiverem embainhadas, Senhor, com nossas mãos calejadas e cansadas e feridas pela batalha, o nosso tempo terminar aqui, Pai, nós queremos ter aquela grande carruagem que nos levará ao Teu encontro para o nosso descanso eterno. No nome do Senhor Jesus, que cada um dos Teus filhos que me ouvem aqui e pela internet também tenha esta mesma atitude, Pai, de ter suas vidas preparadas, seus corações arrependidos e a sua alma limpa no sangue do Cordeiro. Nos apresentamos a Ti para ouvir a Tua palavra e esperamos que o bom Mestre, o Senhor Jesus, nos instrua nesta noite, nos encaminhe mais uma vez. Nós queremos Te servir e nós queremos viver para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Estou muito agradecido pela presença de todos vocês. É uma quarta-feira e nem sempre nós temos o número de irmãos que nós estamos tendo aqui hoje. Eu quero agradecer a sua vinda, sua boa vontade, sua inspiração, e orando para que isso nunca se apague, mas que sempre vocês tenham esse desejo de estarmos juntos para cultuar a Deus. Nós vamos falar de uma oportunidade que foi colocada fora. E muitas vezes nós jogamos fora aquilo que nós não conhecemos. Nós sabemos a importância e nós colocamos aquilo fora. Mas o pior não é isso. O pior é quando nós colocamos fora aquilo que entendemos que é importante para as nossas vidas. Isso é o que é
pior. E aqui nós vemos que no final do ministério do Filho do Homem, Jesus, quando ele estava sendo levado preso, chegando-se perante Pilatos, e lembramos que quem levou Jesus a Pilatos foi a multidão, diante da lei. A lei era Pilatos, era Herodes. A parte religiosa eram os sacerdotes, os príncipes dos fariseus e saduceus, que até então, nesse momento de tumulto por causa de Jesus, não havia diferença entre saduceus e fariseus. Eles estavam como uma multidão só, uma massa só, quando o assunto era entregar e perseguir aquele que estava ali exatamente cumprindo as Escrituras. Então, quando Jesus chega diante de Pilatos, ele pergunta, e começaram a acusá-lo dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação. Se você estivesse ali ouvindo isso, de que lado você estaria? Porque a acusação que eles tinham era que aquilo que ele tinha feito, a sua pregação, estava fazendo o quê? Achado, pervertendo a nossa nação. Na consciência dos acusadores, toda a plenitude da verdade que estava encarnada em Jesus Cristo, porque ele era a plenitude da verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali estava Deus encarnado, cumprindo todas as Escrituras desde Gênesis, no capítulo 1, toda a Bíblia até ali, se cumprindo exatamente, e os acusadores tomaram isso como uma dissensão. Os acusadores estavam dizendo que ele estava pervertendo a nação. Um homem que salvou uma samaritana, uma mulher de má fama, salvou uma Madalena, um homem que salvou aquela Maria lá, na casa de Simão, um homem que tinha trabalhado todo o tempo para salvar vidas, mas na opinião dos fariseus e dos saduceus, não era nada mais do que um pervertedor da nação. Na consciência deles, nada do que Jesus fez servia. Eles jogaram esta oportunidade na lata de lixo, sendo que Jesus tinha cumprido tudo o que havia sido dito acerca dele. Mesmo assim, eles se ajuntaram e a acusação era, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo e Cristo é Cristo o Rei. Agora, isto é uma mentira ou não é uma mentira? Quando eles próprios chegaram para conferir a Jesus com a moeda de César, e perguntou para o próprio Jesus, mestre, chamando ele de mestre, tentando encontrar uma oportunidade para acusá-lo, né? Isso não tinha nada de religiosidade, era apenas tributo. Então, chegou com a moeda e disse, mestre, é lícito pagar o tributo a César ou não? E ele perguntou, dá-me a moeda. Quando ele deram a moeda, ele disse, de quem é essa insígnia? De quem é essa foto que está aqui nessa moeda? Eles disseram, é de César. Ele disse, então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eles tinham tido a oportunidade de ouvir a verdade, mas eles, por não querer ouvir a verdade, eles tiveram que maquinar, eles quiseram que trabalhar para encontrar uma mentira que pudesse jogar César, jogar Pilatos e Herodes contra Jesus, porque era uma mentira. Nós sabemos que eles foram a Jesus e perguntaram, eles tiveram a resposta certa, mas quando chegaram diante de Pilatos, eles disseram assim, proibindo dar o tributo a César. É uma mentira.
Mas a mentira falada pela maioria, ela passa mais como uma verdade do que como uma mentira. E a verdade falada pela minoria, ela passa mais como mentira do que como a verdade. A maioria estava dizendo que ele tinha dito isso. Por que não levantou uma testemunha ali? Porque no meio daquela multidão não tinha nenhuma testemunha fiel. Eles eram oportunistas. E eles estavam enciumados, eles estavam com inveja do trabalho que Jesus havia feito ali, das campanhas de Jesus, das pregações de Jesus, que eles próprios não tiveram condição de fazer. Isso quer dizer, a ascensão de Jesus era a destruição da sua liderança. E aquelas lideranças foram construídas não porque eles eram homens capazes, mas porque vieram de uma linhagem que deveria ocupar aqueles lugares. E Jesus não tinha a seu favor a turba, não tinha lei, não tinha amigos, não tinha nada. Eles aproveitaram disso, diante de César, para mentirem. Irmãos, é muito fácil esquecer da verdade. Difícil é você esquecer da mentira. Mas a verdade é fácil você esquecer, quando isso se trata para acusar alguém, como nesse caso aqui. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. Eu acho que o homem tem que ter coragem para se declarar o que ele é. Jesus disse: Não preciso eu dizer. Você mesmo está dizendo quem eu sou. Diante de seus acusadores, Jesus disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Tá, essa é uma parte do caminho. Agora, foi suficiente para Pilatos dizer que não havia culpa? Que o que ele estava falando era verdade? Não. Você não fica excusável diante de Deus apenas por dizer assim: não vejo nenhuma falta, eu vejo que está tudo correto. Ele tinha que fazer mais do que isso quando ele descobriu que aquela verdade era verdade. Ele tinha que ter dado um passo corajosamente, mas para que Pilatos desse esse passo, ele teria que perder o cargo de governador. Porque a turba que tinha elegido, como nós estamos vendo hoje, se esses políticos religiosos, se esses políticos que são deputados federais, deputado estadual, e esses prefeitos religiosos, tomassem a posição para defender a verdade, eles teriam que perder os seus cargos. Pilatos teria que perder se ele tomasse essa posição. E ele considerou que o salário era mais importante para ele naquela hora do que tomar parte de um pobre que estava ali naquela condição. Não havia aparência nenhuma, não havia promessa nenhuma para Pilatos. Então, muitos estão nesta condição hoje. Eles sabem que é verdade. Eles não podem negar a verdade, mas eles não têm coragem de tomar posição. Pilatos disse: eu não vejo nada nesse homem, não acho culpa alguma nesse homem. Então você disse assim: é tudo verdade, o que está se pregando, o que está ensinando. Pilatos também fez a mesma coisa. Mas adiantou para Pilatos? Não, e não adiantará para nenhum. É quando você veste a camisa da verdade, é quando você assume compromisso, independente do que aquilo custará para a sua vida, de pagar o preço por aquilo que você creu, responder por aquilo diante da multidão, ou diante da serva, ou diante do empregado. Você dizer: não, é verdade. É verdade. Isto não é fácil. Por isso o profeta, entrando num determinado lugar, encontrou entrou um jovem ali, com seu cabelo pelo ombro. Você sabe como eram os ricos daquele tempo, né? Hoje nós estamos vendo muito pior do que aquilo.
os ricos entrando ali, cabelo pelo aqui, e uma moça olha para o profeta e diz assim: o que o senhor acha disso? Não é uma vergonha? Olha o tipo desse rapaz, o que ele está parecendo? O profeta olhou para ela, mal vestida, e disse: você também não tem vergonha de usar essa roupa que está usando? Ele também tem o direito. O mesmo espírito que está sobre ele está sobre você. É que nós queremos ser crentes, mas nós não queremos apanhar. Nós não queremos ser mal compreendido, e não existe um crente hoje. Não existe um cristão hoje que não é mal compreendido. Você acha que você vai ser bem no seu trabalho? Você acha que você vai ser bem ali, sucedido? Não. Você tem que saber que você vai enfrentar uma onda adversa à sua fé. Então nós não queremos, porque isso é sacrifício. É sacrifício para nós viver esse tipo de vida sem expor, não. Eu quero ter paz com todo mundo, você sabe? Sabe, isso é o político, irmão. Isso é o político que quer ter paz com todo mundo. Você tem que ter paz com Cristo. Mas você não pode ter paz com o mundo. Você não pode ter paz com o pecado. Por isso, quando eu estava falando com o irmão esses dias, quando você vê essas pequenas raposinhas entrando em casa, você deveria ter atitude, não só de dizer: ó, estou na verdade, mas aplicar a verdade na sua casa, aplicar a verdade do que você crê, para trazer um lar, a um clímax, a um lugar onde Deus se agrada de estar ali. Mas você vai deixando porque é verdade, mas você não fala nada. Então, Pilatos estava nessa condição. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Ensinando o povo o quê? Ensinando a ser cristãos, a amar o próximo, a fazer o bem. Era isso? Isso aí é pecado? Ensinando as pessoas a serem cristãos, mas eles não tinham o ensinamento de Jesus e não podiam fazer o que Jesus fazia. Então, eles levaram para quem? Para Pilatos, porque Pilatos conhecia de Bíblia tanto quanto um índio conhece de farmácia. Claro que qualquer acusação diante de Pilatos, de um leigo, do ignorante, do incrédulo como Pilatos, o que Pilatos ia fazer então? Ele não conhecia a Bíblia, ele era um romano, ele era um vendido, ele não podia fazer nada. Então, eles disseram, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Nem sabia. Estava na mão dele para julgar um caso que ele nem sabia quem era. E as pessoas matam os outros, irmão, porque colocaram na mão deles, mas nem sabem de que se trata. Fala o que não deve, mas nem sabe do que se trata. Deveria pelo menos saber a origem, de onde vem. Perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Não, isso não é problema meu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me livrar disso. Vou mandar lá para Herodes, eu vou ficar inocente. Inocente? Você deveria ter sido franco e claro. Quando você viu que era inocente, você defendia a verdade. Mas ele queria lavar as mãos, como alguns querem lavar as mãos. É problema lá dele, é problema dela, é problema nosso. Cada um de nós somos responsáveis. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, o hipócrita. Nunca foi numa reunião de Jesus. Pilatos, tendo a oportunidade de ter nas mãos o príncipe da paz, o criador dos céus e da terra. Paulo diz que ele criou todas as coisas. E agora lhe é dado nas suas mãos esse criador, ele pega esse Jesus e manda para as mãos de outro ímpio. Por que Pilatos, dentro da sua sinceridade, ou dentro da sua honestidade, não disse para a multidão, eu estou ouvindo só vocês, eu vou chamar Pedro, João, eu vou chamar os seus seguidores aqui, para ver o que eles dizem acerca desse homem. Partidarismo. Eles não tiveram coragem de ouvir os homens que tinham acompanhado,
que tinha acompanhado a Jesus, caminhado com Jesus, eles não tiveram coragem, ele não teve coragem de chamar. Por quê? Eram homens indoutos, iletrados, não eram homens cultos. E ele se envergonha disso, mas é esse povo que não tem cultura, esse povo que não tem estudo, esse povo que não é iletrado, é que Jesus chamou para compor aqueles que foram dados conhecer os mistérios do reino de Deus, porque a vós é dado conhecer os mistérios. Por que não chamou? Por que não chamou o discípulo de Jesus para fazer essa pergunta? Mas Herodes alegrou-se muito. Mas Jesus não era muito diferente de João, não. Naturalmente, esse Herodes deve ter lembrado que ali atrás havia um homem chamado Herodes também, que tinha tomado a mulher do seu irmão, e ele deveria saber que esse homem tinha sido introduzido por um tal de João Batista, que tinha xingado, ou tinha dito claramente para aquele Herodes, de que ele era um adúltero, tinha tomado a mulher do seu irmão, e que cortou a cabeça dele. Quem sabe Herodes tenha lembrado dessa história e disse: é minha oportunidade. Agora, se João foi verdadeiro, como foi, imagina o que veio depois dele. E ele diz assim, Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Por que não foi nas suas reuniões? Se ele desejava ver Jesus caminhando pela Palestina e por todo lugar, isso é papo, política. Nunca pararam para assistir uma reunião. Ele queria apenas informações do que se fazia, mas ele nunca parou ali para ouvir Jesus pregar, para depois tomar sua própria decisão, para que depois pudesse julgar a Jesus. Não, há muito desejou ouvi-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele viria fazer algum sinal. É que ele queria ouvir. É o que eles querem ouvir, né? Que Jesus fizesse isso. Eu estou ouvindo falar de tudo isso. Eu ouvi falar que William Branham criou esquilo. William Branham trouxe os filhos da irmã Hatch para a igreja, arrependeram. Nós vamos lá para ver se realmente ele vai fazer um sinal para nós ver, para poder crer nele. Será que não tem muitos Herodes hoje na terra, esperando ver um sinal para depois ver se vai crer naquilo ou não? Muitos Herodes. E interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Olha, irmão, um dos triunfos da vida cristã é você não responder ao diabo. É você se silenciar, é você saber se conduzir. Será que ele não tinha nada para dizer para Herodes? Ele sabia quem era Herodes, de onde ele tinha vindo, que era o pai dele, ele sabia tudo. Ele podia dizer assim: eu vou discernir, Herodes, eu vou provar para você que eu sou o filho do homem, Cristo, eu vou provar e vou discernir o teu coração, vou dizer tudo que você pensa. A Bíblia disse que Jesus silenciou, nada respondia. Eu digo uma coisa, não precisa preocupar com as acusações que jogam contra você. Jesus nunca ocupou tempo para defender que ele era das acusações que foram dadas a ele. Ele permaneceu no seu caminho. Então, isso comoveu, porque Jesus não respondia nada. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. Herodes, com seus soldados, desprezou-o. Aí agora ele agradou a multidão. Desprezou Jesus com seus soldados, escarnecendo dele. Vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilato. Em outras palavras, eu vou jogar esse Jesus agora diante de todo mundo, porque isso era uma roupa resplandecente para que todo mundo veja quem ele é. Não é assim que o diabo faz? Ele joga tudo o que é coisa para que possa aparecer. Por isso, quando você fala desse Facebook, dessas redes sociais, é podridão,
é lixo que se põe, e esses lixos voam à velocidade da luz. E foi o que Herodes fez. Foi algo, em outras palavras, eu vou contribuir para levar mais longe esse falso. Todos que olhar para ele vão saber que é ele. Eu vou colocar uma roupa resplandecente. Jesus não precisava. Quem deu a roupa resplandecente para ele foi Deus no Monte da Transfiguração. Lá Deus vestiu o seu filho e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mas o mundo deu para ele uma roupagem diferente. A verdade é essa. Quando se prega a verdade, quando se anuncia o evangelho, eles cuidam para colocar uma roupagem segundo o que eles imaginam. Mas Jesus já tinha a roupagem que Deus havia dado para ele. E Deus já tinha dito: este é meu filho amado. O que interessa para nós é o conceito que Deus tem de você. Não é o que o mundo tenha de você. Por isso o irmão estava dizendo assim: olha os comentários que faz debaixo das pregações. Falei: não me interessa. Eu não estou para ouvir comentário. Isso não barra nosso caminho. Não, pode colocar roupa resplandecente, mas nós sabemos aonde nós recebemos a nossa roupa resplandecente. Quem foi que nos vestiu? Mas ele fez isso. Ele diz assim: e Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilato. De novo, não é problema meu. São homens que não têm coragem. Não estava na mão dele, crucifica, mata, destrói, mas eles não querem, e sabe que é pesado, sabe que é difícil tomar uma decisão dessa. Mandou de volta para Pilatos. Eles não queriam colocar as mãos, porque eles não achavam defeito nele. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si se fizeram amigos. Sabe por quê? Eles eram inimigos. Mas quando chegou o momento de crucificar a palavra, não tinha inimigos mais. As picuinhas haviam terminado, mas não para aceitar a palavra. As picuinhas tinham terminado para se manter unidos no objetivo de crucificar a palavra, que era Jesus. Então, o cumprimento da palavra, porque isso estava escrito que seria assim, que ele seria entregue na mão de pecadores. O cumprimento da palavra levou o concílio a uma unidade perfeita. Só podia haver a crucificação quando as denominações lideradas, porque os fariseus ali estavam liderados por Herodes e Pôncio Pilatos. Será que as denominações não estão lideradas hoje também por um Pilatos, um Herodes também sentado em Roma? Será que eles não estão liderados por ele? As denominações não estão lideradas por eles? Quem estava trazendo aquilo? Era Herodes e Pôncio Pilatos, que as denominações daquele dia, que eram saduceus e fariseus, haviam levado a palavra à morte. Mas esta palavra, quando ela chegou diante dos seus inimigos, ela uniu os inimigos entre si. Veja, até isso Jesus fez. Até ele sendo escarnecido e zombado, ele estava tirando os problemas que havia nos seus próprios inimigos, tornando amigos, porque eles eram adversários. A Bíblia diz que eles eram o quê? Inimigos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si se fizeram amigos, porque dantes andavam em inimizade um com o outro. Acabou. Agora Herodes, você prega na minha igreja, Herodes prega na igreja de Pilatos, e agora somos todos irmãos. Em outras palavras, a palavra acaba em inimizade até dos inimigos, muito, muito mais nossa, do povo de Deus. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, e os magistrados, e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Ele, incrédulo, tinha os olhos mais abertos do que os crentes. Porque o próprio Pilatos, sendo nessa condição, disse: olha, eu examinei,
Tenho ouvido agora, não vejo nada para incriminá-lo. E ele disse, nem mesmo meu amigo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Todos eles não acharam defeito em Jesus. Qual era o defeito então? A inveja que eles tinham por Jesus estar fazendo o que ele fazia, e eles não eram capazes de fazer. Ficou para lá e para cá. Disse então Pilatos, o que nós vamos fazer? Vamos castigá-lo e depois nós solta ele. Vamos dar uma peninha para ele. Olha, mas se ele não era culpado, para que castigá-lo? Se ele era inocente, se ele não devia nada, para que castigá-lo? Ele não era honesto, ele não tinha coragem. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Eles dependiam da multidão. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Ora, a oportunidade que Pilatos teve, a oportunidade que eles tiveram e a troca que eles fizeram. Trocaram um Jesus justo, sem defeito, sem mancha, por um homem que declaradamente, em outras palavras, um homem condenado pela lei. A lei já tinha determinado que ele era culpado. E muitas pessoas estão passando por cima da Bíblia. A Bíblia já tem condenado aquilo. A Bíblia já diz que aquilo é errado e eles preferem continuar com o Barrabás. Quando se trata de crucificar a palavra, de rejeitar a palavra, eles querem ficar com Barrabás. Não é a mesma coisa hoje? Então, olha, irmãos, se eles não soubessem quem fosse Barrabás, não, se eu soubesse que ele era um criminoso, nós não tínhamos escolhido. Não, eles sabiam que ele era. Eles sabiam que ele era um criminoso. Eles sabiam que ele era um prisioneiro e ele era culpado. Quantas pessoas estão lendo a mensagem, estão lendo a Bíblia, encontram que está errado e continua errado da mesma maneira. Não querem voltar atrás. É a mesma opinião dos fariseus. Sabem que está errado. E às vezes não querem. Eles querem continuar, mesmo sabendo que eles escolheram o homem errado, porque estava claro. Ele havia cometido o quê? Um homicídio. O que ele era? Um criminoso. Qual o crime que Jesus fez? 3 ressurreição de mortos, constatado no seu ministério. Milagres por todas as partes. Mas na hora de escolher, esse que fez todas essas coisas passou como mau, como perverso, como falso, enquanto que aquele declaradamente era um criminoso, foi aceito no lugar dele. E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Agora, olha o quanto Deus é maravilhoso. Diz assim, deixa eu mostrar aqui, como Deus não te deixa você enganado, é que você não, muitas vezes não dá ouvido ao que Ele diz. E estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. O próprio Pilatos, a sua esposa, tentando salvá-lo de algo tão cruel.
Irmão, eu estava pensando, quantas vezes o inocente paga pelo culpado? Irmão Branham fala de Eliseu, quando ele recebeu a capa de Elias, voltando ali pelo mesmo caminho, como nós temos ouvido esses dias, sobre Elias e Eliseu, pois o espírito de Elias não voltou, ele ficou na terra, ele não subiu, por isso Elias vem 5 vezes, mas quando ele vem a 4ª vez, ele tem 2 partes no seu ministério, ele tem o Elias e ele tem o Eliseu, que é o espírito de Elias que está ali, o mesmo espírito de Elias sobre Eliseu. Quando o 4º Elias sai, o espírito que estava nesse Elias dá continuidade na igreja, dá continuidade ao ministério desse Elias. Então, Eliseu voltando ali, encontra aquelas crianças que olhando para Eliseu, ele era careca e começaram a jogar coisas contra Eliseu. Ô velho careca, começaram a criticar o Eliseu. O profeta disse que Eliseu ficou nervoso, Eliseu se revoltou e amaldiçoou aquelas crianças, e aquelas 2 ursas mataram 42 crianças. Sabe o que o profeta disse? Sabe por que aquelas crianças fizeram isso? Porque na mesa do jantar, do almoço, os pais deles estavam criticando de Eliseu. E por os pais estar criticando de Eliseu, introduziu nos seus filhos esse espírito de crítica, e Deus não matou os pais, mas Deus tirou o que era mais precioso, os seus próprios filhos. Crianças que foram envolvidas, crianças que ouviram o que não precisavam ouvir, por não dar atenção a esses pais, não se privarem de dizer essas coisas diante das crianças, levou à morte para eles. O profeta diz que os pais foram culpados da morte daqueles rapazes, daqueles jovens, porque eles aprenderam em casa. E no entanto aqui, essa mulher, irmão, olha que esposa, Deus dá um sonho para ela, dá um aviso para ela, olha, ele é justo, não faça isto, marido, não entre por esse caminho. A esposa pode ajudar ou não pode? Ela mandou um bilhete para ele, olha, eu estou sofrendo, este homem não merece, não faça isso, não abra sua boca contra ele, mas adiantou? Não, ele fez a mesma coisa. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela 3ª vez, lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Ele estava, irmão, relutando para não fazer aquilo. Tem pessoas que fazem, irmão, lutando, mas vai fazer. Houve uma vez, é advertido, é chamado, sabe que aquilo é verdade, Deus tem misericórdia, Deus vem uma vez, vem 2 vezes e fala, e ele, o coração angustiado e sabendo que ele ia fazer algo que não podia fazer. Ele não tinha motivo para fazer, mas ele não tinha força, ele não tinha fé para crer, ele não tinha coragem de tomar posição pela verdade. Ele estava angustiado, ele queria soltar a Jesus, mas querer é uma coisa, você tem que tomar posse, e você tem que dar a palavra na hora certa e a posição certa por aquilo. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Então ele não fez o que estava no coração dele. Fez o que estava no coração do povo. Mas a minha pergunta é, ele se livrou da condenação ou ele foi salvo? Você acha que Pilatos foi salvo? Pega a mensagem, que farei com esse Jesus chamado Cristo? Quando ele esteve nas mãos dele, quando ele podia tomar posição por Cristo, perder o seu lugar, porque ele tinha um grande lugar como governador, podia perder todos os seus bens materiais. Que grande coisa teria Pilatos se tivesse tomado essa posição.
mas ele considerou a família, o emprego, ele considerou os amigos, ele considerou a política, ele considerou a igreja, o povo, a reputação maior do que Jesus. Foi o preço que ele deu por Jesus, foi o seu cargo, a sua glória, a sua posição. Não teve coragem. Agora, isso não os tirou do inferno. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediram, mas entregou Jesus à vontade deles. Sim, ele foi honesto em dizer que ele era inocente, mas ele não foi capaz de dar um passo por ele. Não vejo nada contra, mas o que você tem feito então por ele? Qual é a sua atitude por ele? Na crucificação nós encontramos Pilatos de novo, na mesma história, agora dizendo assim: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quem disse que ele era Rei dos Judeus? Pilatos disse que ele era. Pilatos teve a revelação que ele era, porque não encontrou nada nele. Pilatos colocou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Agora, e muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Ele falou: vou mostrar para todo mundo que ele é. Grego, hebraico e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Diziam, e Pilatos disse, respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Está feito. Então ele tinha autoridade ou não tinha? Mas o que ele fez? Ele acha que essa bondade, ou essa revelação que ele teve, de que ele era Rei dos Judeus, apenas ter a revelação que ele era Rei dos Judeus, tirou ele do inferno? O profeta diz: há um rio em determinado lugar, não lembro agora, onde de ano em ano as pessoas vão lá, porque diz que ele se suicidou ali, e no dia do seu suicídio diz que a água borbulha. Onde está Pilatos hoje? Tendo nas mãos, irmão, a mensagem, a pressão do povo fez Pilatos tomar essa decisão, a pressão da família, a pressão dos amigos, a pressão do trabalho, a pressão que nós estamos vivendo hoje, fará nós negar a verdade? Nós não somos Pilatos, nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros das promessas, nós cremos contra a própria esperança, nós estamos seguros da verdade. E por isso, meus amados, o momento que nós estamos passando hoje é provar quem somos nós, é provar de onde nós temos vindo, porque a hora tem chegado para isso, de mostrar verdadeiramente as nossas cores. Daqui para frente não será fácil para ninguém. Não é uma vida fácil servir esse Deus da agora para frente. Não. Poucos haverão de cruzar e ir adiante. Jesus provou isso estando aqui, e nós estamos provando isso hoje. Mas Deus tem dado sonhos, Deus tem revelado sua palavra, Deus tem dado sinais, Deus tem provado que Ele está do nosso lado, Deus tem feito obras, Deus tem testificado a sua bondade para conosco, para nos animar nesta hora que nós estamos atravessando. Por isso, Pilatos nunca mais teve outra oportunidade, nunca mais se viu falar de Pilatos, tendo em suas mãos ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que faremos com ele? O que faremos com essa mensagem? O que faremos com essa verdade? Olha a multidão, olha como eles estão por aí, mas cabe a cada um de nós estarmos arraigados e seguros naquilo que Deus tem trazido para nós, porque o tempo de prova tem chegado para a igreja. Esta é a etapa
mais difícil da nossa caminhada. Mas é aqui que nós desejávamos ter chegado. E Deus nos colocou aqui, nesse lugar. E o profeta disse, o homem não pode vir, mas Deus coloca o homem nesse lugar. Ali nós estamos verdadeiramente seguros. Se você estivesse no lugar de Pilatos, se você estivesse no lugar daquela multidão, então todas essas evidências, de que lado você estaria? Eles não ouviram os discípulos. Eles não quiseram ouvir os discípulos, porque eles não tinham argumento. E eles tinham a certeza de que tinham acompanhado o homem certo, Jesus. E os fariseus não tinham como combatê-los. Tiveram que inventar uma mentira para desacreditar a Jesus diante da multidão. E o diabo se encarregará de levantar uma mentira para desacreditar a verdade que Deus tem dado para nós nesses dias. Falamos domingo sobre o Davizinho. E o profeta disse, o diabo vai levantar esses Davizinhos para confundir o verdadeiro. E ele disse, se há um homem certo, pregando a palavra, ele disse, ele levantará um outro homem para deturpar esta palavra. Haverá outro para trazer sombra, e somente os eleitos é que poderão captar e poderão caminhar nessa senda estreita, como diz o profeta aquele irmão no sonho. É tão estreito o caminho que só cabia um cavalo passando por ali. Ou era o verdadeiro ou o falso. Mas o verdadeiro parou e jogou o falso para fora e ele seguiu o seu caminho. Amém? É uma oportunidade, irmão, de nós mostrarmos hoje onde nós estamos. Não negar a fé. Porque o tempo tem vindo para provar se verdadeiramente é isto que Deus tem revelado para nós. Vamos ficar em pé. Vamos inclinar nossas cabeças. Amado, querido Deus, nós somos privilegiados por estarmos nesse tempo glorioso do fim, onde todas as imitações têm vindo para provar o verdadeiro, onde a própria obra mestra de Deus tem que passar pela crítica, pelos olhos de Herodes, de Pilatos, onde nós temos chegado com trabalho, com oração, com dificuldade, mas o Senhor tem nos colocado aqui, Pai, e sabemos que esse trecho do caminho não foi escolha nossa. O Senhor sabia que o caminho não seria fácil, advertindo o teu povo, dizendo, apertado é o caminho, estreita é a porta. Poucos são os que encontram. E pensávamos, Senhor, nessas escrituras, nunca imaginávamos que seria assim, da forma como nós estamos atravessando hoje. Mas estamos confiantes, meu Deus, que aquele que começou em nós esta boa obra, também irá nos aperfeiçoar, nos dará a força necessária para continuarmos adiante. Senhor, ó Deus bendito, eu posso olhar para esse quadro e vendo o Senhor nas mãos de Pilato, ele poderia ter se inclinado, amado e beijado os seus pés, arrependido dos seus pecados, tomar uma nova atitude em sua vida, mas ele não foi capaz, ele não teve a coragem suficiente, Pai, porque havia muita perca pelo lado de fora, de privilégios, e nesta hora, meu Deus, não tem sido fácil qualquer crente dar um passo para Jesus. Isso pode levar a perder o emprego, a popularidade, a amizade, haverá indiferença nos colégios, ó Deus, mas não deixe nós sermos como um Pilato, mas deixe-nos abraçar a Jesus Cristo, a palavra para o nosso dia, tomar posição por esta verdade, ser verdadeiramente um cristão reconhecido, vivendo sobre a linha da tua palavra, ainda que somos os poucos desprezados do Senhor, mas haverá uns poucos que assentará no teu trono, aqueles que vencerem estarão ali, que me encontre nesta noite junto com meus irmãos, Pai, chamados por Deus para esta hora, e não negarmos o lugar que o Senhor tem determinado para nós. E assim, Pai, nesses dias quentes que estão se seguindo, aflições por todos os lados, enfermidades que o homem jamais pensou que haveria, crimes
das mais espécies que o homem jamais pensou que aconteceria. E vemos o mundo nesta condição hoje. Isso não me tira a fé, isso me dá mais inspiração para crer e receber o Senhor na minha alma, que é a minha vitória, é a minha alegria e é a minha paz. Toma o teu povo, Pai, toma os teus filhos nessa jornada, e abençoe a nossa caminhada, que a cada dia torne-se mais difícil, mas que a nossa fé seja refinada, provada pelo fogo, e tomarmos posse de cada promessa que o Senhor tem feito para nós. Nos ajude, Pai, nos abençoe, porque nós queremos seguir adiante, queremos ser um cristão de verdade, não diante dessa pressão que tem vindo, não queremos negar o teu nome, não queremos negar esta verdade, mas queremos tomar posição por ela, porque essas decisões, disse aquela profecia, porque tu tens escolhido esse caminho difícil, estreito, tem sido a tua própria decisão. Desde logo, uma porção do céu espera por ti. Pai, eu creio que nós, pela decisão que tomamos pelo Senhor, pela tua palavra, há uma porção que nos espera ali também. Todos aqueles que amam a tua vinda, todos aqueles que têm amado a tua palavra, todos aqueles que têm sofrido nesta era escaldante de pecado, Senhor, onde o diabo está assolando em todas as esferas da sociedade, na família, na escola, no trabalho, nas ruas, aonde quer que vamos, estamos sendo provados, mas Senhor, eu creio que o Senhor não tem deixado o teu povo sem uma liderança. Há um Espírito de verdade para nos guiar, há um Espírito Santo para nos guardar, e eu coloco em tuas mãos esse povo que tem me ouvido, nosso povo que tem crido em nós como ministro do Evangelho. Não deixe escapar de tuas mãos, Senhor, mas sejam guardados nessa última etapa, e que a fé perfeita tome posição nesses corações, e abençoe nossas famílias, nossos lares, nossas crianças, nossos irmãos espalhados por esse Brasil afora, as famílias que têm decidido servir ao Senhor. Pai, que sejam alicerçados pela tua palavra e guardados pelo teu nome, Senhor. Nós pedimos, Pai, estas bênçãos, nós confiamos em ti e sabemos que o Senhor fará isso por nós nessa caminhada, nesse tempo do fim. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continue nos dando a força necessária para sustentar esta fé, para levar adiante a nossa convicção e segurança em tua palavra, no perdão de nossos pecados. Nós pedimos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino. Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por ti e por mim.
tivemos alguns que conseguiram também entrar em contato conosco. A nossa oferta nessa noite foi de R$ 264,30. Vamos levantar nossas mãos. Senhor Jesus, abençoe nossos ofertantes, que esse ato de fé, de adoração, seja aceito pelo Senhor, e suas vidas sejam ricamente abençoadas nesta vida, multiplicando em suas mesas o pão, o salário, a vida natural e a saúde para o corpo. Pai, que o Senhor retribua cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti por esta bênção que o Senhor acrescenta a nós nesta noite mais uma vez. Amém. Nos acompanharam a irmã Margarete, a irmã Sabrina de São Leopoldo. Lembrando o pessoal do Rio Grande do Sul, que nós estaremos em Gravataí nesse próximo sábado e domingo. Teremos a ceia no sábado, teremos o culto no domingo. Todos são convidados para estarem ali conosco, em Gravataí, na casa do irmão Abraão. Também irmão Luiz, irmã Maria, irmão Franciele de Itajaí, eles nos comunicaram que não puderam estar, não estariam na ceia aqui passada, por motivo de força maior, e eu me esqueci de falar à igreja da ausência deles, mas ele me ligou antes, dizendo que não poderia estar, mas estará na próxima ceia, se Deus quiser. O irmão Osmar, irmã Madalena, irmão Edson, irmão Sueli, em Assis, Chateaubriand, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmão Elifas e irmã Mônica em Castro, no Paraná, irmão Samuel Silva e família em Curitiba, irmã Greci e família em Colombo, irmão Manuel Neto e família em Fazenda Rio Grande, irmão Juarez e a irmã Cladir em Enéas Marques, irmã Guiomar, irmã Maria e Lindalva em Guaíra, de Toledo, irmão Ademir e família, irmã Inês, irmã Vilma, irmã Ana, irmão José, irmão Lorivaldo, irmã Edna, irmã Maria, irmã Noemi, irmã Gabriel e família, Miriam e Billy, Ruth e a irmã Graça, Jair Oliveira e todos de Toledo. Tivemos também irmão Rubens e família, e Daniel e família em Campinas, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, irmão Divaldo Leite e família em Itapevi, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Mário Hugo e família em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deus abençoe todos vocês, né? Vão tendo paciência com o nosso site, está sendo trabalhado para melhorar, e eu creio que vai ficar muito bom. O irmão Norberto deve ter nos assistido também lá no Piauí, não pôde nos comunicar, mas Deus abençoe. Deus abençoe vocês, abraço um outro, até sábado, se Deus quiser. O irmão Joglaí estará aqui, atendendo a igreja nesse final de semana. Nós estaremos voltando na segunda-feira, se Deus quiser.